Tem um conjunto de métricas que eu acho muito importante vocês terem no início e ele não vem pré-configurado, que são as métricas de índice de qualidade. Tá? Índice de qualidade é uma métrica de palavras-chave. Então, para vocês habilitarem, vocês têm que vir aqui na guia de palavra-chave. E sempre que a gente está falando de adicionar ou remover uma métrica, a gente vai fazer isso aqui em colunas, tá? Pessoal, as colunas de palavra-chave são diferentes das colunas de anúncio, são diferentes das colunas de campanha, né? A gente tem métricas distintas. Campanha, por exemplo, tem orçamento, então você vai ter uma coluna, qualquer coluna falando de orçamento é referente à campanha. Índice de qualidade é de palavra-chave, então ele só vai aparecer se você selecionar aqui palavras-chave, tá? Então, selecionei palavra-chave e venho aqui em colunas. Modificar colunas. E aí o que vocês vão perceber? Primeira coisa, tem trocentas métricas diferentes que não vêm pré-configuradas. De desempenho, de conversão, atribuição da conversão, atributos, simulador de lance, métrica competitiva, detalhes da chamada, detalhe da mensagem, índice de qualidade. Vale muito a pena, né, quando vocês estiverem analisando a conta de vocês, com um pouquinho de tempo disponível, pegue e habilita todas essas colunas e vejam o que cada uma fala. Tá? Tem muita informação útil aqui que 90% dos usuários de Google Ads desconhecem, porque nunca vieram e acionaram essas métricas, né, no relatório. Uma que é fundamental, né, a gente analisar então para a rede de pesquisa é o índice de qualidade. Ele não vem pré-configurado, tá, o que dá um baita trabalho então para visualizar. Então, na parte de índice de qualidade, gostaria que vocês acionassem índice de qualidade, CTR esperado, experiência na página de destino e relevância do anúncio. Essas quatro. O de histórico não precisa, ainda mais no começo, que não tem histórico, né? Índice de qualidade, CTR, relevância? Isso, índice de qualidade, CTR esperado, experiência na página de destino e relevância do anúncio. Tem do lado, né, as colunas de histórico. Dependendo da formatação do navegador de vocês, vai vir tudo bagunçado. Mas o de histórico, que ele está falando ist do lado, não precisa acionar. Essas colunas, conforme a gente vai acionando, ele vai adicionando aqui no relatório, tá? Essa barra lateral, então, ela representa... Deixa eu até descer para ver se mostra. Não. Representa a ordem das colunas. Se vocês quiserem remover alguma coluna daqui, depois, basta clicar no X. Tá? Se vocês quiserem alterar a ordem, é só pegar e arrastar. Tudo bem? Esse layout ele é para todos os grupos de anúncio ou para um só em específico? Isso é algo horrível dessa versão nova. Tá? A princípio ele vai ser para todos os grupos de anúncio, mas é algo horrível porque se você quer o índice de qualidade, às vezes em qualquer relatório de palavra-chave, se você estiver navegando num grupo de anúncio, você vai ter que ativar isso. Na campanha você vai ter que ativar isso. Em toda conta você vai ter que ativar isso. Imagina quando você atua em diversas contas. Né? O tempo que você não se perde. Ele vai puxar o quê? Que informação? Do anúncio? A gente já comenta sobre isso. Para facilitar, tá? Salva. Nomeia, né? E vai salvando os conjuntos que você mais precisa, tá? Salvar e aplicar. As minhas eu adicionei lá no final. Normalmente, tá, pessoal, as métricas mais importantes eu adiciono aqui no começo, né, para ficar mais fácil de visualizar. O que essas métricas vão falar? Percebam que elas começam zeradas. Você precisa ter histórico, impressões, né, nas palavras-chave para começar a ter o índice de qualidade. O que é o índice de qualidade mesmo? Uma nota de 1 a 10.
Tá? Quanto maior essa nota, menos você depende do valor do CPC, do clique. Ele só aparece para campanha de rede de pesquisa, mas lembra que existe índice de qualidade para shopping, para display, só que o Google não mostra. Então isso é muito importante para a gente acompanhar, pô, tá alto, tá baixo, o que eu posso fazer para melhorar, né? O que compõe o índice de qualidade? CTR, experiência na página de destino e relevância do anúncio. Então essas colunas vão te falar se para cada um deles, né, se tá, para cada palavra-chave, se está abaixo da média, na média ou acima da média. Então vamos supor que eu tenho um índice de qualidade 7. Tá bom, né? Ele fala, pô, seu CTR esperado está acima da média. A experiência na página de destino está abaixo da média. A relevância do anúncio está acima da média. Né? Isso compõe o 7. Se eu quiser aumentar para 10, meu CTR já está acima da média. Eu não preciso mexer nisso. A relevância do anúncio já está acima da média. Eu não preciso mexer nisso. O que eu vou ter que mexer é na página de destino. Consigo uma página mais relevante, mais rápida, que desempenhe melhor? Tudo bem? As palavras-chave correspondentes na landing page também. Isso é importante, né? Então, lembra, experiência na página de destino é o conteúdo, a relevância do conteúdo, né? Com palavra-chave, né? E o desempenho dela em geral, né? De carregar rápido, de ter uma boa usabilidade para o usuário, tá? Então, essas colunas são muito importantes no começo porque é redução direta de custo, beleza? Isso não vem pré-configurado. Aí, outra forma de ver seria assim, né? Aqui no status de palavra-chave, que ele fala às vezes qualificado, reprovado, aprovado, tem um monte de status. Abaixo da estimativa de primeira página, baixo volume de busca. Vale a pena comentar do baixo volume de busca. Quando você vê uma palavra-chave baixo volume de busca, quer dizer, provavelmente ela não vai exibir o seu anúncio. O Google ele precisa de um volume mínimo de buscas mensais para poder cruzar e fazer a exibição do anúncio. Tá? Essa palavra é ruim? Não. Se não gerar busca, não gera impressão, não gera custo, não tem problema nenhum. Tá? E tem muita palavra-chave que ele fala baixo volume de busca, mas gera impressão e clique. Então, se vocês virem um baixo volume de busca, pode manter na conta, não tem problema nenhum. Se, sei lá, está 1 ano na conta e nunca gerou uma impressão, se você quiser eliminar também, só para te facilitar, ótimo. Nesse status, se você passa o mouse em cima, às vezes ele vai te falar, por exemplo, se a palavra está acionando o seu anúncio nesse momento, se não tiver um dos motivos possíveis, pode ter vários, e ele poderia falar também o índice de qualidade, tá? Enquanto você tem 10 palavras-chave, tudo bem, mas quando você tiver 1000, não dá para ficar passando o mouse em cima de cada uma delas, né? Então você precisa de uma coluna para isso. Todas essas colunas são reordenáveis. Ordem crescente, ordem decrescente. Então, a partir do momento que você começa a gerar índice de qualidade, vai lá e ordena, do menor para o maior. E aí começa a ver onde estão os índices ruins. O que eu posso fazer para melhorar esses índices de qualidade? Tudo bem? Então, isso é bem interessante, né? E como eu falei, naveguem depois nessa parte de colunas, tá? Para ver as métricas, e são métricas diferentes, depois para anúncio e assim por diante. Beleza, pessoal? Vamos mudar de assunto, falar de campanhas de display. Percebam, né, o trabalho que a gente estava fazendo em pesquisa, ele é trabalho de robô. Né? Pense em palavras-chave que são super relevantes com o seu negócio, separa cada tema em um grupo de anúncio, para o anúncio falar a mesma coisa da palavra-chave, que fala a mesma coisa da página de destino e é sucesso. Instala as conversões, utiliza a correspondência, cria mais de um anúncio por grupo. Né? Feito isso, você está bem encaminhado. Quando que sua conta está fadada ao fracasso? Você entra, por exemplo, na sua conta, né, e você vê lá, tem uma campanha, um grupo de anúncio. Sendo que você trabalha diversos temas. Tem um monte de tema misturado no mesmo grupo. Só usa a palavra-chave ampla. Tem um anúncio, ou tem um monte de anúncio misturado. Né? Quer dizer, é aquele famoso, não tem uma palavra-chave negativa. Você sabe, né, que está tudo errado. O que é bom, né? Porque às vezes você fala, pô, se estou tendo algum retorno fazendo tudo errado, a tendência é fazendo tudo certo, ter muito mais retorno.
No caso de rede de display, lembrando, ele tem um funcionamento completamente diferente, tá? São sites. Aparecer em sites, em aplicativos, e espaço destinado para publicidade. Por exemplo, aqui, ó, anúncio Google. Poderia colocar meu anúncio aqui via Google Ads, tá? Perceba que o usuário não digitou nenhuma palavra-chave para cair aqui. O usuário não está pesquisando nada. Ele entrou no UOL para ver o conteúdo do site. Então, o funcionamento do display ele é bem distinto de pesquisa, né? Então, esse é um dos pontos para separem isso em campanhas distintas, tá? No caso de rede de display, a gente vai criar uma outra campanha para display, tá? Então, esses anúncios eles vão ser exibidos em sites, em aplicativos que não são mecanismos de busca, ok? Espaços destinados para anúncios. Quais são algumas vantagens de fazer rede de display? Primeiro, um maior alcance. Quando a gente faz pesquisa, você só vai aparecer no Google ou nos parceiros de pesquisa. Rede de display são mais de 3 milhões de sites e aplicativos. Ela cobre cerca de 98% de todos os usuários da internet entram em algum desses sites. Ou seja, você pode aparecer para todo mundo que está na internet, tá? Não quem está procurando por algo que você está propriamente ofertando. Então, o alcance é o principal ponto, né, para fazer display. Permite outros formatos de anúncio. Dá para trabalhar com mídia gráfica, né? Dá para trabalhar com anúncio em vídeo, né? Anúncio responsivo, tá? Na pesquisa não, é só aqueles anúncios de texto mesmo, ok? Tem a opção de criar campanha por CPM-V, né? O CPM visível. O que é o CPM mesmo? Custo por 1000 impressões, quer dizer, pagar por impressão ao invés de pagar por clique. Só que normalmente, quando você contrata, você vai fazer uma mídia programática, vai pagar por impressão, você paga por CPM. No Google Ads é o CPM-V, ou seja, só quando 50% do seu banner carrega durante pelo menos um segundo. Quer dizer, já traz uma pequena vantagem, tá? Mas dá para trabalhar também por clique e às vezes até por CPA, tá? Com rede de display, no caso do Google Ads. Permite diversas segmentações de público, então não é só palavra-chave. Dá para pegar por interesse, por perfil demográfico, por um monte de segmentações, tá? CPC para alguns segmentos é bem menor que pesquisa, isso dependendo é uma vantagem, todo mundo vai fazer pesquisa primeiro. E às vezes você está num segmento que o seu clique custa R$30. Você não vai pagar R$30 num clique de display pelos próximos anos não vai chegar nesse valor, tá? Existe um teto. Você pagar R$3 num clique de display é muito caro. Em geral são valores menores. Então quando a gente vê um patamar desse, você fala, tudo bem que eu tenho uma taxa de conversão menor no display, mas o custo é muito menor. Tá? Então são caminhos que começam a ser bem importantes pensar nessa alternativa. E tem menor concorrência em alguns segmentos. Então, isso é interessante falar, a gente não compete, né, muitas vezes com sites, concorrentes diretos. Você compete com concorrentes indiretos, né? Porque todo mundo, às vezes, que está fazendo display, pode exibir o seu banner naquele canal, naquele espaço, daquele site, daquele aplicativo. Então, você está competindo com sites, às vezes, bem maiores, mas, às vezes, não com concorrentes diretos. Tá? Pensando nisso, né, quando a gente vai planejar algumas diferenças, né, o usuário em pesquisa, ele tem uma propensão muito maior, normalmente, à conversão, né, principalmente quando a gente está trabalhando com long tail. O usuário sabe exatamente o que ele quer. Ele está pesquisando, às vezes, para fechar um negócio. Em display, não. A pessoa quer ler o conteúdo, quer ver o site. Então, até o momento desse usuário é distinto. É muito difícil você gerar, vamos supor que é um e-commerce, o cara vai clicar no seu banner e comprar na hora. Você vai atrair a atenção, né? Vamos lembrar depois do funil. Você vai atrair a atenção dele para ele começar a fazer um processo. Muitas vezes ele vai pesquisar isso, depois em pesquisa, a gente pode capturar essa visita na pesquisa,
com remarketing, com e-mail marketing, qualquer outra dessas atividades. Tá? Então é muito interessante também para atingir esses usuários que não sabem direito o que eles querem. Né? A pessoa não está pesquisando por isso, principalmente um produto novo, né? Um serviço novo. A pessoa não conhece isso para pesquisar no Google. Né? Ela tem a necessidade, mas ela não conhece a solução. Tá? Então é um canal muito bom para trabalhar esse tipo de conteúdo. É importante criar esses anúncios direcionados, é aqui que muita campanha de display falha, né, que faz um anúncio genérico, sendo que você tem diversos nichos de usuários. Quando você tem uma mensagem, como o cara está navegando num conteúdo, num site, num aplicativo, atrair a atenção dele é mais difícil do que numa página que ele está pesquisando uma informação e tem um monte de link. O CTR em display tende a ser muito menor do que um CTR em pesquisa. Então, quanto mais relevante for a mensagem para o usuário, maior a probabilidade de você conseguir atrair esse cara. Tá? E no caso, né, da pesquisa tem isso, o índice de qualidade, o texto ser exatamente igual, né, esse trabalho meio de robô. Aqui não, né? Às vezes o público fala de uma coisa, o público tem determinado interesse, o anúncio fala de outro, tudo bem que é conexo, né? Mas não tem que ter as palavras-chave no anúncio. Não tem que ter necessariamente a palavra-chave na página de destino, porque muitas vezes você nem trabalha com palavra-chave. Tá? Mas existem fatores de qualidade. O principal deles é CTR. Você vai perceber, se vocês fizerem display, quando você tem um anúncio que tem um CTR alto, o clique é baixo. Um anúncio com CTR ruim, o clique é alto. Tá? Então, tentem ter bons CTRs para economizar no CPC. E aí, o planejar entra nisso. Né? São 4 perguntas que a gente tem que fazer, que é por que eu quero anunciar, o que eu quero anunciar, para quem e onde. Tá? Por quê? São os seus objetivos. Se você tem mais de um porquê, eu queria, né, trazer cadastro, gerar lead, eu quero gerar venda, eu quero informar um grupo de usuários de alguma promoção. Você tem porquês diferentes, você certamente terá campanhas diferentes. Não dá para misturar diferentes objetivos na mesma campanha. Tomem cuidado nesse planejamento para também não criar expectativas irreais. Vamos voltar lá em cima no funil. Então, quando vocês estiverem planejando, né, os seus objetivos, siga um pouco, né, desse slide. Por exemplo, eu quero fazer um display ou vídeo no YouTube, né, por interesse dos usuários, mas eu quero conversão, venda na hora. Não vai acontecer. Você não vai ter um bom ROI para isso, tá? Para essa ação. Por quê? O cara que está no YouTube, ele quer ver vídeo. Um vídeo específico, não o seu anúncio. Então, ele ver o seu anúncio, clicar no seu anúncio, entrar no seu site, comprar naquela hora, é impossível. Tá? Muito próximo disso. Então, essa campanha não serve para isso. Você fala, não, eu quero atrair esse usuário para eles conhecerem essa informação, né, para passar esse cara para um outro funil, começar a trabalhar um remarketing com ele, né, para aí na hora que ele quiser comprar mesmo, fazer um remarketing para pesquisa, faz sentido, uma boa campanha. Tá? Então, é muito comum ouvir isso, né, não, display, mas meu foco é venda. Tá, mas o funil não vai ser direto, provavelmente. Onde você vai conseguir boas vendas com display? Remarketing. Para lista segmentada, para quem já comprou no site, tá? Fazendo anúncio às vezes, né, de dinâmico de shopping. Em geral, display é para quando a gente quer ampliar, né? Eu quero trazer mais gente para começar esse processo. Tudo bem? E aí sim, é interessante, você fala, eu vou ter uma informação, por exemplo, agora Black Friday, muito comum, eu quero alimentar um banco de dados. Que o cara assine minha newsletter, se cadastre para receber as ofertas. Quer dizer, o objetivo é venda, né? Pegar numa data específica. Mas eu vou efetuar essa venda ou com remarketing no dia ou com um e-mail marketing. Tá? O meu objetivo aqui vai ser captação. E aí faz sentido, né, a gente ter totalmente uma campanha para isso. Então,
verifiquem, né, quais são os objetivos e separem, né, isso em objetivos, em campanhas distintas se forem necessário. O que você quer anunciar? Ah, eu quero anunciar meus produtos. Seus produtos são quantos? Porque se são produtos diferentes, se são serviços diferentes, são o quês diferentes, tá? Ah, eu quero vender TV. Tá, mas é qualquer TV? Às vezes não, é uma TV de 80 polegadas. Às vezes, né, é uma TV que tem o melhor preço. Não se destina para o mesmo público. Você não vai comunicar isso junto, tá? Então, cada tema que a gente quer anunciar, ele vai ser separado também. Então é importante a gente perguntar, e às vezes você vai falar, pô, eu tenho 1000 produtos e eu quero anunciar os 1000 produtos. Você quer mesmo fazer isso em display? Provavelmente não, né? Você vai querer ter um foco nos principais, tá? Então, cada separação, pensando no seu objetivo, né? Se é venda, se é captação, cada um desses pontos, né, do que é a parte estratégica, né? Qual vai ser minha mensagem, ok? E ele vai resultar nisso, né? Para quem? Esse é o grande ponto-chave da rede de display, que são as clusterizações, tá? Quem são os seus públicos-alvos para cada um desses objetivos? Quando a gente fala de público-alvo, é muito comum a empresa começar a definir. O meu público-alvo é pessoas do sexo masculino, feminino, faixa etária. Não, você não tem um público-alvo. Você tem diversos grupos específicos. Então, por exemplo, quem pode se inscrever ou tem interesse num curso de marketing digital? Quais são os perfis dessas pessoas? Não tem um único. Tem um cara, às vezes, que é estudante universitário, né? Tá até pesquisando isso para ter um aumento de grade curricular, ter atividade extracurricular. Pois isso é um tema, né? Tem uma faixa etária tal, tem interesse, né, em atividades extracurriculares. Tem o cara, às vezes, que já é um profissional de mercado, tem a pessoa que está migrando de carreira. São públicos completamente distintos, tá? E quanto mais a gente segmentar isso, ter essa percepção de como funciona cada grupo, é melhor, porque depois a gente pode ter mensagens específicas para cada um deles. A gente vai encontrar esses caras em lugares separados, tá? Então comecem a clusterizar, né? A nichar esses públicos-alvos, tá? E aí, pessoal, isso, quais interesses essas pessoas têm, né? A gente vê depois o que a ferramenta permite a gente cruzar, tá? E como é que a gente vai utilizar esses critérios de segmentação para pegar esses públicos. Tudo bem? Então, esse é um dos grandes pontos chaves do negócio. E aí, né, onde eles estão? Então, que conteúdos que eles consomem, que tipo de canal que ele está, que aplicativos, que sites, né, qual vai ser a mensagem para esses públicos. Tudo bem? Cada uma dessas perguntas, ela cria um desmembramento. Então, cada objetivo que a gente tem, obrigatoriamente vai ser uma campanha separada. Quando a gente começa a cruzar, por exemplo, eu tenho 2 serviços que eu quero divulgar. Cada um desses serviços tem 2 públicos distintos. E eu quero utilizar alguns critérios de segmentação, 2 critérios de segmentação para cada um desses públicos. O que eu vou acabar? Com uma campanha e 8 grupos de anúncio. Tudo bem? Então, cada vez que a gente cria, né, um desmembramento nessas perguntas, isso vai resultar em um grupo de anúncio separado. Tá? E o objetivo vai ser uma campanha separada. Beleza? Pensando nisso, né, quais são os critérios de segmentação que a gente tem disponível para display? Como eu falei, não é só palavra-chave. Campanhas de display, elas podem ser segmentadas por, além daquelas segmentações convencionais, região geográfica, horário, dispositivos, né? Tem alguns critérios de segmentação normais na campanha de pesquisa, tá? Também por palavra-chave, interesse, tópicos, canais, informações demográficas e listas de remarketing, tá? O que é palavra-chave na rede de display, se o usuário não está pesquisando?
pode ser ou interesses de usuários ou temas de páginas, conteúdos de página e páginas de aplicativos ou websites, ou seja, ou é behavioral, comportamental dos usuários, quando a gente fala pessoas que se interessam por futebol, esportes, não sei o que, isso vai aparecer para usuários que se interessam por isso, independente do conteúdo que eles estão acessando, ok? Então, seu anúncio aparece lá num site que fala de perfume, mas o usuário que está acessando aquela tela tem interesse em futebol, tá? Ou pode ser contextual, que é pelo contexto da página. Não, estou cruzando esportes, futebol, você vai aparecer em páginas que falam de esportes e futebol. Tudo bem? Então, palavra-chave é bem flexível, dá para a gente criar qualquer tema. Quando que normalmente a gente usa a palavra-chave? Quando a gente não consegue atingir os outros critérios, por exemplo, interesses, né? São categorias pré-definidas de interesse. O interesse que eu quero fazer dos usuários não está nessa categoria, então vou ter que utilizar a palavra-chave. Tá? Ou seja, a palavra-chave é totalmente flexível. Interesses, existem categorias pré-definidas, ok? Por eventos importantes, por categorias de mercado e categorias de afinidade. Tá? Então, como é que eu sei qual interesse eu vou usar? Você vai acessar as categorias no grupo de anúncio e ver quais tem disponíveis e ver quais são interessantes de utilizar. Tudo bem? Otávio, como é que o Google sabe o interesse das pessoas? É o Google, né? Tá de sacanagem. Você faz pesquisas no Google, né? Você acessa sites, mais de 3 milhões, que fazem parte da rede dele, né? Então ele sabe o conteúdo, os seus interesses. Isso é 100% preciso? Obviamente não, tá? Tem muita falha, né? Essas listas são mutáveis, então, por exemplo, quem tem interesse, né, em fraldas para bebê, vai passar um tempo que a pessoa não procura mais por isso? Acabou, ela saiu dessa lista, mas entram outras, tá? Então isso é muito comum, eu diria que das principais categorias que vocês vão utilizar, critério de segmentação, algum tende a cruzar com o interesse, tá? Aí vai acontecer isso, eu quero pessoas que tenham interesse em botcha. Não tem essa categoria pré-definida, se você quiser isso, você vai ter que segmentar com palavra-chave por interesse ou criar um interesse personalizado. Tópicos. Também são categorias pré-definidas, mas são conteúdo, que é mídia contextual. Páginas que falam de determinados conteúdos. Tudo bem? Vale comentar, tá, pessoal? Quem tem, por exemplo, interesse, eu quero vender um perfume. Vou aparecer em páginas que falam de perfume. Quem tem interesse em comprar perfume, não navega só em páginas que falam de perfume, né? Porque essas pessoas existem, né, fora desse conteúdo. Então, tudo bem, você pode criar um grupo de anúncio para isso, mas provavelmente você vai ter outros grupos de anúncio para pegar, né, por interesse, por palavra-chave, por demográfico, enfim. Canais, aqui tende a ser o critério mais restritivo. O canal é qual site você quer aparecer, em qual aplicativo, em qual página de qual site você deseja aparecer, tá? Então você lista aqui exatamente em quais canais você deseja que o anúncio seja exibido. É uma whitelist, né? Sua lista aí mais qualificada, teoricamente. Otávio, posso aparecer em qualquer site, até no site do concorrente? Não. Esse site tem que fazer parte da rede de afiliados do Google. Ele tem que aceitar anúncios do Google, ou seja, ou do Ad Exchange do Google ou do AdSense. Ele tem que fazer parte, tem que aceitar lá os anunciozinhos. Se o seu concorrente aceita, ótimo, aí você consegue colocar o seu anúncio no site dele. Tá? Mas, em geral, não aceita. Informações demográficas, então tem lá por sexo, por idade, status parental, renda familiar. Tá? Dá para cruzar essas informações. Toma cuidado, tem muita categoria de desconhecido. Você fala, eu não vou aparecer para desconhecido. Mais 50% da rede é desconhecido. Tá? Então, quando você remove isso, você diminui consideravelmente o tráfego. Então, tudo bem, você quer fazer uma comunicação exclusiva para o público feminino, você não quer que nenhum homem veja, tudo bem, corta essa informação, tá? Mas, em geral, você vai trabalhar, seria mais comum
tirar o masculino, mas deixar o desconhecido e feminino. Porque no desconhecido, metade é público feminino. E remarketing, que é quem já interagiu com o seu site, com o seu aplicativo, com o seu canal do YouTube, com qualquer conteúdo desses possíveis, você quer mostrar novamente uma mensagem para ele. Tá? E aí, muito importante, dá para cruzar tudo isso. Então, por exemplo, dá para falar, eu quero pegar pessoas com determinada faixa etária, de determinado sexo, que se interessam por um determinado assunto e estão navegando em determinado tipo de conteúdo. Então dá para fazer todo esse cruzamento com esses critérios. Tá? Tudo bem isso daqui? Então a primeira coisa, né, que a gente precisa para uma campanha de display, assim como pesquisa, é planejar. Eu diria que no planejamento de display ele é até mais importante, tá, pessoal? Por quê? Porque pesquisa é trabalho de robô. É pensar na palavra-chave, o seu anúncio tem que falar a mesma coisa da palavra-chave e a página de destino a mesma coisa. Você não tem que pensar em quem é o público potencial, o que essas pessoas gostam, o que as interessa, nichar, né, esses usuários por interesse e por comportamento. Normalmente, uma pessoa mais de exatas prefere trabalhar com pesquisa. O pessoal de mídia, de planejamento, se dá muito melhor trabalhando com display. Né? Exatamente porque você consegue ir além na criatividade. Só para mostrar então para vocês, né, para a gente planejar a campanha de display. Eu vou criar uma campanha nova. Não criem comigo, tá? Vocês vão ter tempo para fazer isso. Uma nova campanha. De rede de display. Pessoal, as segmentações que a gente faz de rede de display e vídeo são quase as mesmas, tá? Todos esses critérios que eu falei de rede de display serviria para uma campanha de vídeo. Qual que é o objetivo? Vamos supor que é lead. Campanha padrão de display. As configurações de campanha de display não mudam tanto para pesquisa, tá? Vocês vão ver que tem quase as mesmas coisas. Nomeei local, pessoal, mesma coisa da campanha de pesquisa. Quais são as regiões geográficas que você deseja exibir o anúncio, né, ou que os usuários estão nela ou se interessam por. Idiomas, qual que é o idioma da conta Google do usuário ou do navegador dele, caso ele não esteja logado ou não tenha uma conta Google. Estratégia de lance, tá? Então você quer pagar de que maneira? O que é legal na campanha de display hoje em dia? Tem umas campanhas que chamam Smart Campaign. O Google vai criar sozinha toda essa parte de configuração para vocês. Tá? O que você tem que fazer é só colocar o crédito, colocar lá algumas as regiões, os anúncios e o Google faz o resto. Testem uma campanha Smart Campaign, tá? Porque ela em geral traz um bom resultado. O que você precisa ter configurado direito? As conversões. Não dá para trabalhar a campanha Smart sem acompanhamento de conversão. Tá? Quando vocês tiverem mais de 100 conversões em 30 dias numa campanha Smart, você consegue trabalhar por CPA no display. Então, você fala, eu quero pagar R$10 por clique. Ele vai te cobrar R$10, desculpa, R$10 por conversão. Ele vai te cobrar R$10. Tudo bem que se hoje você paga 100, você vai ver, não dá para você ter conversão a 10 e ele basicamente não entrega sua campanha. Tá? Então tem que ser um valor plausível. Vamos supor que eu quisesse trabalhar por conversão.
lance definido manualmente, não maximizar automaticamente as conversões. Queria ter um CPA de R$50 por conversão. Qual que é meu orçamento? Isso daqui não é ideal, tá? Principalmente para campanha automática, segundo o pessoal do Google, o ideal é que sua campanha, o orçamento diário dele, seja 10 vezes maior do que a informação de CPA, tá? Segundo o pessoal do Google. Na minha experiência, sim, funciona se não tiver essa proporção. Tudo bem que se o CPA for maior do que o orçamento diário, realmente fica difícil da ferramenta trabalhar. Rotação de anúncio, mesma coisa que a gente tem em pesquisa. Programação de anúncio, mesma coisa que vocês têm em pesquisa. Data de início e término. Dispositivos, aqui já é diferente. Em rede de display, você pode falar, pô, eu quero aparecer para computadores, aplicativos de dispositivo móvel, intersticial, que é aquele anúncio que pega tudo no aplicativo, né, a tela inteira do aplicativo, tá? Web para dispositivo móvel. Então, às vezes você fala, por exemplo, em geral, para boa parte das campanhas, eu não gosto de aparecer em aplicativo, porque aplicativo gera muito clique sem querer. Então, o CTR é alto, tá? Só que é um CTR real. Aí você vê o número de cliques que você tem, o número de acessos no Analytics, de sessões, não bate. Eu falo, pô, tive 1000 cliques para 100 acessos. Ou seja, o valor do clique saiu 10 vezes mais caro. Então, muitas vezes, né, eu não trabalho com aplicativo. Em alguns casos específicos, sim. Dá para selecionar sistemas operacionais. Isso quando for, né, aplicativo. Então você fala, pô, eu só quero aparecer para iOS. Tá? Mas aí a campanha é só para aplicativo. Só para aplicativo não, só para mobile. Tá? Não precisa ser. Modelos de dispositivo. Pessoal, isso daqui é fantástico quando você quer definir faixa de renda. Tá? Você fala, eu quero aparecer para o público A+. Aí você vai lá e coloca a categoria de renda 10% maior. Funciona muito menos do que você pegar os modelos top do mercado, né, e exibir para esse grupo. Tá? Só que dá um pouco mais de trabalho fazer dessa forma e só dá para fazer isso para mobile. Então você vai ter uma campanha mobile assim, outra, né, que é desktop, que aí vai ter que trabalhar de forma diferente. E redes. Por exemplo, anúncio em vídeo. Né? No Brasil, você vai ter uma campanha separada para mobile, de desktop, e na campanha de mobile você faz isso daqui, só na Wi-Fi. Porque exibir o seu anúncio em vídeo no 3G ou até 4G aqui não rola. Perder dinheiro. Então poderia ter essa configuração também. Tá? Então essas opções não tem para rede de pesquisa, mas a gente tem aqui para display. Limite de frequência. O que é limite de frequência? Quantas vezes, quantas impressões para toda a campanha, para cada grupo de anúncio, para cada anúncio, o usuário pode ver por dia, semana ou mês. Tá? Isso é interessante às vezes porque, pensando lá no funil, tá? Você tem um awareness, você quer atingir o máximo de pessoas possíveis com a sua mensagem. Dificilmente você tem dinheiro para aparecer 100 vezes numa semana para cada usuário quando você quer atingir todo mundo. Então, o que é mais interessante é você limitar, né? Você trabalha com um número menor de impressões diárias, semanais, mensais. Tá? Quando você está fazendo, por exemplo, remarketing, quanto mais ponta de funil, mais você tem que ficar batendo na pessoa. Né? Então, legal, você trouxe o cara no começo com uma taxa de impressão baixa. E até esse é um dos pontos importantes de separar objetivos distintos, né, em campanhas diferentes. Aí você tem lá o seu remarketing,
que é o cara que tem que comprar. Não adianta ele ver, ou melhor, imprimir o anúncio 10 vezes numa semana. Entre imprimir e ele ver, né, é um delay muito menor. Esse cara, às vezes, você quer atingir 30 vezes por dia, até porque a listagem é muito menor. Então, isso daqui é importante alinhar com o objetivo da campanha, né, e com a quantidade de usuários que vocês desejam atingir. Quanto mais topo de funil for, menor é o número de impressões. Tá? Quanto mais ponta de funil, maior o número de impressões. Então posso fazer uma campanha de remarketing só nesse objetivo aí. Só atender o ponto de funil. Normalmente isso, né? A campanha de remarketing que a gente vai ter, né, para display, que é focada em conversão, né? Às vezes a lista já é muito reduzida. Às vezes você fala, pô, eu quero trabalhar sem limite. Vamos ver o que roda sem limite e aí dependendo eu vou adicionando o limite depois, tá? Mas quando eu quero pegar isso de massa, atingir muita gente, começa com limite baixo. 5 por dia. Tá? Opções de monitoramento de URL, isso tem no outro. Anúncio dinâmico. Anúncio dinâmico é para remarketing, né? Quando você entra lá no site, entra para ver uma bota e aquela bota e os produtos similares ficam te perseguindo. Então dá para trabalhar com anúncio dinâmico aqui, se for o caso. E exclusão de conteúdo, que isso é bem importante também. Aqui estão todos os conteúdos possíveis, então não vem aqui excluir tudo, porque senão não aparece, né? Que é para adolescente, para adulto, para não sei o quê. Sensíveis, esse, muitas vezes você vai excluir todos, ou próximo disso. Em alguns casos específicos não. E tem outros aqui que às vezes você não quer aparecer, por exemplo, site de jogos ou aplicativos de jogos, esse é um crime para gerar clique desnecessário. Transmissão ao vivo, às vezes você fala, pô, não quero aparecer. Então dá para escolher esse tipo de conteúdo que vocês não desejam exibir. Tudo bem? Então na parte da segmentação de campanha, já tem coisas às vezes que a gente separa, né, por desempenho. Então, objetivos diferentes, eles provavelmente vão ter frequências diferentes. Percebam que dá para ter esse controle sobre sistema operacional, dispositivo, rede, né? Então, às vezes você quer ter esse controle, você vai ter uma campanha separada para isso, tá? Região geográfica. Então, isso já pode criar algum desmembramento. Tudo bem? E aí, na parte de grupos de anúncio, a gente tem, né, por pessoas, né, comportamental, que são as listas possíveis. Então, eu falo, lista de usuários, né, de remarketing ou semelhantes a quem fez uma participação, por exemplo, semelhante aos compradores. Amanhã a gente vai entrar nessa parte de remarketing, tá? Mas se a gente gerar essas listas no site, ele consegue ver o lookalike, né, pessoas parecidas, e começa a gerar depois essas listas dos semelhantes. Interesses no mercado. Mercado são interesses mais com cunho comercial, né? Aparelhos eletrônicos, casa e jardim, emprego, ensino, né? Pô, eu estava trabalhando com curso, né? Isso parece interessante. Primário, secundário, ensino superior. Enfim, tem um monte de categoria e subcategoria aqui, tá? Então, você vai trabalhar com display, é importante vocês conhecerem essas categorias, desbravar isso daqui. Quais são as opções disponíveis que a gente pode trabalhar? E, é legal que cada hora ele muda, né, a posição. Afinidade são mais por hobbies, conteúdo que a pessoa consome, amante de fast food, entusiasta da vida noturna, compradores de luxo, né? Tem um monte de categoria também, tá? Então, lembrando, isso daqui é por interesse da pessoa, não importa aonde o seu anúncio vai aparecer, e sim para quem, ok? Informações demográficas, gênero, idade, se tem ou não filhos, e renda familiar. Tá?
E aí dá para ticar, desabilitar os que a gente quiser. E conteúdo, né, quando a gente precisa segmentar mais, aqui em segmentação por conteúdo tem palavra-chave. Palavra-chave não é só conteúdo, tá? Pode ser por interesse. Aqui embaixo ele vai te perguntar, você quer transformar isso em público-alvo ou em conteúdo? Mas é basicamente você edita o que você quiser. Tópicos, aí também tem as categorias disponíveis. Sites que falam de cama e banho. Tá? E por último, canais. Aqui você pode jogar um conteúdo, vamos supor. Ele vai achar opções de sites, vídeos no YouTube ou aplicativos que falam sobre isso. Quais são os sites? Pô, acho interessante aparecer no Senac. E coloco lá. Tudo bem? E qual que é o alcance? Então são essas opções. Vamos pensar então, né? Nesse caso, quando a gente fosse planejar a campanha, eu vou ter quase a mesma coisa, só que em vez disso se chamar palavra-chave, vai ser segmentação. Vamos supor aqui que eu tenho duas ofertas que eu gostaria de divulgar, tá? Principalmente nesse período de Black Friday. Uma que é um televisor 32 polegadas, super básico, mas eu tenho o melhor preço no mercado, tá? E outro que é uma TV 8G, Full HD, 100 polegadas, custa uns 10 mil reais. São públicos bem distintos, são conteúdos bem distintos e com certeza eu vou separar. Essa TV de 32 polegadas, quais são os públicos-alvos dela? Lembrando, é um modelo barato, que eu tenho o menor preço, né, mas também simples. Pode ser família, é um começo dos critérios de segmentação, mas quais poderiam ser os interesses desses usuários? Perfil demográfico, o conteúdo que eles acessam, né? Gosto de futebol, quer ver jogos. Pode gostar de futebol, né? É um ponto. Só que joga games, que é uma telona. A do games com certeza é para TV de 100 polegadas, né? Mas Netflix, esse é um outro público que talvez não se enquadre a princípio nessas duas, mas é interessante. Vão até pegar, esse pessoal, já que a gente está vendendo TV, né? Públicos que são interessantes que compram TV, é isso. O cara que joga game, o hobby dele tem relação com a TV. Quem gosta de filmes, séries, né? Então, ótimo, já poderia ter um grupo, às vezes, para isso. Qual que é o critério de segmentação? (25, 45, né? Que aí está na idade lá do Netflix, ambos os sexos. Aqui eu queria ser um pouco mais específico e pegar esse povo que procura por esses termos associados, né? Filme, série e tal, mas às vezes que demonstram que ele não tem um Netflix ainda, né? Ou às vezes não tem porque ele não tem uma Smart TV. O que seria legal eu ter como anúncio aqui, né? Algo que aproximasse a mensagem desse usuário. E aí aponto lá para a página
que dá um gancho nessa mensagem, né? É muito difícil. Você está falando no conteúdo legal, né? Pô, você consegue aproximar a mensagem dele, né, de algo que ele se interessa, aí ele clica e cai lá no modelo X, que nem fala no título que é uma Smart TV ou qual que é a vantagem da pessoa assistir filme e série nessa TV e não na outra. Então isso é muito legal, né? Porque você consegue aproximar. Quando a gente for trabalhar com o povo de games, a mensagem é diferente. Tá? Tem um grupo lá para falar de games. Qual que é o interesse deles? Games. Resolução? Então aqui eu tenho o pessoal que gosta de game mais low cost, né? O cara não tem 10 mil reais para comprar a TV lá Super, Ultra, Mega Blaster. Então ele vai estar num grupo de anúncio que eu estou vendendo preço, custo-benefício. Interesse de quem tem lá, pode comprar TV, né, de 10 mil reais. Games também. Só que aqui muda, né? Provavelmente já é um cara de 35 mais. Dá para entender, pessoal? Então, muitas vezes, algumas coisas se cruzam. Então, eu tenho a TV lá barata, pô, tem um interesse que é TVs. Só que quando a gente começa a cruzar, tudo bem. TV cara ou TV barata, eu vou trabalhar com esse público. Mas TV barata tem lá interesse em TVs, mas essa pessoa também é um caçador de desconto, né? Tem essa categoria lá pronta. Tá em páginas que falam de Black Friday, de oferta, de não sei o quê, né? Algo que demonstra interesse em baixo custo. O cara que tem interesse em TVs, mas compra uma TV de 10 mil reais. Pô, se interessa às vezes por novas tecnologias, ele é um early adopter, né? Ele paga mais caro, às vezes no melhor. Às vezes tem coisas que demonstram um lifestyle, né? De alguém que pode pagar 10 mil reais numa TV. O cara gosta de cricket, de atismo. Ele também gosta de televisão, né? Porque nem todo mundo que gosta de atismo, cricket, se interessa por uma TV de 10 mil reais. Mas tudo isso é possível cruzar, tá? Dá para perceber que aqui o interessante é a gente sair um pouco da caixinha, do óbvio. Né? Não é, vou vender TV, pega lá, categoria de interesse TVs, televisão. Pessoal, conforme a gente for cruzando, só para mostrar, tá? Tópicos, interesse, mercado, televisores. Tem uma categoria pronta. Pessoas que têm interesse em televisores. Conforme você vai começar a segmentar, você vai reparar às vezes nisso daqui. Número de impressões estimadas semanais. Se eu pego no Brasil, né, com aqueles critérios que eu coloquei na campanha, todo mundo que tem interesse em televisores, são 210 milhões de impressões semanais potenciais. Você tem dinheiro para aparecer para 210 milhões de impressões?
Não, provavelmente seu anúncio não vai aparecer tudo isso. Você não vai conseguir ganhar todos os leilões, né, no display. Mas dá para entender que é muita gente, que dá para eu segmentar mais. Então, se a gente começa a cruzar, né, com outros dados, eu quero aparecer para isso em sites que falam de... Não tem desconto. Começa a reduzir os valores, tá? Então, quando a gente utiliza mais de um critério de segmentação no mesmo grupo, você está afunilando esse público. A gente está trabalhando com intersecção, né? Estou falando basicamente, a pessoa tem interesse em TV e palavras-chave que falam de dinheiro. Só vai aparecer para esse público aqui. Se quisesse aparecer para os dois públicos, a gente faria 2 grupos de anúncios separados, tá?